Oiê, boa noite. Vamos agora para a nossa segunda live da sequência de lives de corpos energéticos. Como pode melhorar? Tô mandando aqui para algumas pessoas bem aleatoriamente como pode melhorar ainda mais para a gente ter um povo aqui para trocar ideia, que eu gosto de trocar ideia. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha então na nossa segunda live sobre corpos energéticos. Ah, fica melhor, né? Ai, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo. Bom, vamos lembrar do que a gente tinha falado antes dos corpos energéticos. Marcinha, amor, boa noite, meu amor. Ontem a gente começou a falar então sobre corpos energéticos, a gente começou a falar sobre como é que funcionam esses corpos energéticos, como é que eles estão conectados aos chakras, como é que eles, a partir dessa conexão com os chakras, se conectam também com outras dimensões em que a gente está ao mesmo tempo trabalhando. Gente, hoje eu chamei o ZT para estar comigo. Marcinha, Temis, oi Temis, amada, como é que você tá? Eu vim falar coisa de ET, vocês apareceram, que coisa maravilhosa. Ei, Adriana, boa noite. Bom, vamos então falar um pouquinho mais sobre essa coisa do corpo, os corpos relacionados às dimensões, né? A terceira, quarta, quinta, sexta, enfim, dimensões, mas em especial hoje nós vamos dedicar a entender o nosso corpo de quarta dimensão e o nosso corpo de quinta dimensão. O nosso corpo de terceira dimensão é esse aqui, né? É o corpo físico que a gente conhece, que a gente já reconhece, que é fácil de reconhecer. Mas você chamou, você sabe que eu saí chamando, não sei nem olhar quem que eu tava chamando, a louca, né? Ainda falei isso ao vivo, como pode melhorar. Estou me acostumando a essa história de fazer live, tá, Temis? Né? Pessoa. Tudo bem. E eu queria trazer então um pouco hoje sobre essa coisa de corpo de quarta dimensão e de quinta dimensão, e isso vai nos ajudar, por exemplo, a entender por que todo mundo sempre fala que a gente está indo em direção à quinta dimensão, e onde é que está a quarta dimensão que todo mundo pula ela? Que história é essa de quarta dimensão que todo mundo pula? Bom, essa passagem que a própria Terra está fazendo, né, em direção a essa terceira dimensão para uma vivência de quinta dimensão, uma vivência através da quinta dimensão, assim, é natural que ela passe através de uma estrutura de quarta dimensão para poder ir para uma estrutura de quinta. O que isso significa? Eu vou dar essa explicação através dos corpos energéticos e vocês vão conseguir extrapolar isso para isso que a gente vivencia agora. O nosso corpo de quarta dimensão é exatamente o lugar. A quarta dimensão é exatamente quando a gente aprende essa nova dimensão que se chama tempo. A quarta dimensão é exatamente aonde está esse primeiro contato, esse primeiro desenvolvimento da ideia de tempo, da ideia de um passado, de um presente, de um futuro, da ideia de que essas coisas são interconectadas e que de alguma maneira a gente pode trabalhar nessa interseção, né, dessa linha de tempo, passado, presente e futuro. É onde a gente começa a ser apresentado para a ideia do tempo e a partir disso para a ideia do que a gente da nossa, digamos assim, da nossa responsabilidade diante do tempo. No funcionamento dos nossos corpos energéticos, o nosso corpo de quarta dimensão é exatamente aquele corpo que está conectado com aonde estão registrados os nossos processos kármicos. E aí eu vou falar, são os nossos registros acásticos, mas não é todos os nossos registros acásticos. É como se dentro desses registros, os processos kármicos, os quais a gente, quando ainda não está com a nossa consciência completamente desenvolvida, a gente precisa de um mecanismo para servir de espelho, para trazer esse entendimento da nossa própria história, do que a gente já vivenciou e do que a gente escolhe vivenciar
para reconhecer a autorresponsabilidade, para reconhecer o nosso eixo. Isso se dá inicialmente através de um processo kármico e depois ele pode se dar sem ser através de um processo kármico, mas através de um processo de integração e entendimento de luz e sombra, integração e entendimento da minha história com a integralidade dela. No corpo, eu vou tirar esse aqui, gente, tô com calor. No nosso corpo de quarta dimensão, então, é onde vão estar essas informações que estão relacionadas a todos os nossos processos kármicos. O nosso corpo de quinta dimensão é o corpo que faz o nosso corpo que faz essa conexão. É aonde, na quinta dimensão, digamos, aonde está a regulagem de quanto de luz está entrando nos nossos corpos abaixo disso. No corpo de quarta dimensão está a regulagem para o quanto de luz da quinta dimensão entra para cá. E por que é importante essa regulagem? Se a gente está falando que na quarta dimensão é quando a gente está sendo introduzido a uma nova dimensão, a dimensão do tempo, ao entendimento da dimensão do tempo vivenciada por nós, ao entendimento de uma autorresponsabilidade a partir da vivência do tempo, tanto dessa vida, no passado, presente e futuro nessa vida, né? Que a gente vivencia muitas coisas, muitas oportunidades de olhar para essa questão do tempo dentro de uma vida, mas também dentro dessa questão do tempo, pensando conjuntos de vidas, digamos assim. Essa quarta dimensão, ela tem exatamente essa regulagem para saber o quanto de luz que entra, exatamente como uma forma de entender até onde vai a nossa abertura de percepção sobre aquilo ali. E aí, eu já sabia que existiam esses cristais de luz, literalmente, que são como esses reguladores, como essas válvulas reguladoras, que regulam o quanto de luz da quinta dimensão para a terceira dimensão. E hoje eu estava perguntando, né? Tava aqui trocando ideia com os arcturianos antes de entrar na live, exatamente para poder entender melhor como é que funcionava esse mecanismo. Tinha muito tempo que eu não fazia isso, eu tava com saudade também. E aí eu trouxe um pedacinho de texto em relação a isso que eu queria compartilhar. Que eles falam assim: os cristais de luz funcionam como reguladores dessa quantidade de luz. Essa quantidade de luz determina, entre outras coisas, a quantidade de sombra que você é capaz de ver. O que você é capaz de perceber é jogar luz sobre um quarto escuro. A quantidade de luz vai indicar o quanto você consegue compreender do que está ali. Então imagina que quando a gente está lidando com a compreensão do tempo de uma forma mais ampla, com a compreensão de olhar para nós mesmos a partir de um lugar muito honesto, com a nossa história dessa vida, mas também de outras vidas, reconhecendo qual que é o nosso lugar e o nosso papel nessa vida e em outras vidas, para a gente se entender no tempo, é como se a gente fosse aí fazendo essa regulagem de quanto mais luz eu consigo enviar para reconhecer, perceber e enxergar a minha própria história, para reconhecer e enxergar aquilo que eu já fui. Quanto mais eu consigo reconhecer e enxergar e integrar isso, honrando a minha própria história, maior a minha abertura para ter mais desse trajeto de quinta dimensão para a terceira dimensão, e com isso também todas as minhas habilidades que vêm junto com esse desenvolvimento. E daí eles falam o seguinte: o karma na quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, indica exatamente a viabilidade de olhar a própria história, a habilidade de olhar a própria história e recebê-la uma vez integrada à habilidade de... Isso perde a função. Desculpa, gente, como para melhorar? Eu não estou entendendo a minha própria letra. O que eles queriam dizer com isso daqui? Que o karma, ele é simplesmente uma ferramenta que nós usamos enquanto estamos nos desenvolvendo com a habilidade de olhar, integrar e compreender a nossa própria história e a nossa própria sombra. Enquanto nós estamos no processo de entendimento da história, da sombra e de tudo que nós somos, a gente precisa de um espelho. O karma serve como um espelho. Então ele automaticamente, pela própria conformidade do universo, pela lei da atração do universo,
aquilo que ficou registrado como trauma, aquilo que ficou registrado como uma marca emocional, vai ficar sendo trazido até que você consiga integrar o aprendizado daquilo ali para que você se solte daquela informação, para que aquela informação não precise mais ficar sendo devolvida para você de forma incessante e você possa realmente soltar aquela informação e permitir que outras formas de aprendizado, de outras coisas apareçam. Por isso, a quinta dimensão, ir à quinta dimensão através a gente vai à quinta dimensão através da quarta dimensão, mas a gente não fica na quarta dimensão. A quarta dimensão ela é só uma propulsora no desenvolvimento da habilidade de autorreconhecimento, da habilidade de olhar para a minha própria história e de fato integrar tudo aquilo que eu sou. E quando eu tô falando em integrar tudo aquilo que eu sou, é o seguinte: pensa que às vezes é difícil a gente lembrar de quando a gente era criança e a gente colou chiclete no cabelinho da coleguinha. E aquilo ali, a coleguinha ficou extremamente chateada e a gente fica com uma dor no coração porque a minha coleguinha ficou extremamente chateada porque eu colei chiclete no cabelo dela e outras coisas, enfim. E isso já é difícil às vezes da gente parar e olhar e aceitar e integrar dentro de nós que tá tudo bem que possa ter havido essa experiência e que ainda assim é uma experiência válida que todos nós estávamos de alguma forma desenvolvendo e aprendendo, inclusive autocontrole com aquilo ali, e estamos integrando essas experiências. Agora, imagina o que é ter a plena clareza e a plena luz sobre o meu quarto escuro de todas as vidas anteriores. Quão confortável é isso? Verdadeiramente, quão confortável seria para você, nesse exato momento, ter todas as suas memórias de volta? Tem muita gente que pede, né, para ter as memórias de volta, para poder saber todas as coisas que já aconteceram e tudo mais. Quão confortável emocionalmente é um processo de ter todas as suas memórias de volta? O que significa olhar para todos os momentos em que talvez as coisas não deram tão certo assim. A gente tem esse foco por causa do trauma. O trauma ele faz um looping de espaço-tempo. É como se um looping de tempo, de espaço não necessariamente, mas pode ser também. Tá. Um looping de espaço-tempo, mas em especial um looping de tempo, aonde a gente fica retornando e retornando e retornando ao mesmo tipo de situação, ao mesmo tipo de gatilho que vai nos gerar experiências semelhantes com caras diferentes, com paisagens diferentes, com pessoas diferentes, mas que são experiências semelhantes. Quando a gente começa a ter lembranças de outras vidas, a gente percebe o quanto que isso é recorrente, o quanto que muitas vezes nessa vida continuamos mimetizando coisas que estão conectadas a experiências, principalmente traumáticas, que tivemos em outros tempos. Então, essa habilidade não é só a habilidade de ver, não é só a habilidade de lembrar uma vida passada, ou de lembrar de todas as características do que eu fui, mas é também a habilidade de olhar para isso com honra, de olhar para isso com gratidão, de olhar para isso aceitando e integrando a sua totalidade de ser, independente do que quer que você veja ali. É olhar para aquilo ali, entendendo o aprendizado, entendendo a trajetória e honrando todos os papéis que você possa ter assumido nessa trajetória, seja lá o que tenha acontecido. Não é exatamente uma habilidade tão fácil assim de se desenvolver. E é por isso que esse jogar luz, a gente não escancara uma janela iluminada solarmente de uma vez só. Porque não é exatamente simples para o desenvolvimento de onde a gente vem. Sim, em uma encarnação fazemos esse retorno, o espelhamento dos setênios na pedagogia Waldorf. Sim, o tempo inteiro a gente está fazendo esse espelhamento, o tempo inteiro a gente está voltando para olhar para nós mesmos. Essa é uma habilidade que a gente está em desenvolvimento total aqui. E a terceira dimensão, que é onde a gente está, é uma dimensão de aprendizado sobre isso. Na terceira dimensão nós estamos começando a aprender sobre a quarta, para a gente começar a arriscar essa ida para a quinta. Então, exatamente nesse sentido que a gente está o tempo inteiro com vários mecanismos que nos ajudam nesse espelhamento. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de um corpo de quinta dimensão completamente ativado, eu vou estar falando necessariamente de vidas abertas para a minha memória. E como é que eu vou conseguir integrar isso? Vai ser simples? Qual vai ser o meu grau de maturidade
para olhar e integrar a minha própria história, para olhar e honrar a minha própria história. Porque exige um grau de maturidade incrível. Não é coisa simples, não é coisa pequena esse espelhamento e a gente bancar esse espelhamento. Bom, mas então, por isso a quinta dimensão através da quarta dimensão, a gente vai para a quinta dimensão através da quarta, mas não fica na quarta porque ela é uma propulsora do desenvolvimento dessa habilidade. Além disso, a quarta dimensão é o primeiro contato e desenvolvimento com a noção do tempo. Prestem atenção nisso. Com a noção do tempo, que depois vai se desdobrar. É o primeiro movimento que a gente tem de entender tempo. Entender início, meio e fim, entender passado, presente e futuro, entender criança, adulto, jovem, criança, adulto, jovem, volta, entendeu? Criança, jovem, adulto, velho, enfim. De entender esses ciclos, de compreensão de ciclos através do tempo. E aí, esse tempo, ele começa a desdobrar, porque na hora que a gente vai chegando, vai abrindo mais esse entendimento e essa conexão com os nossos corpos de quinta dimensão, a gente começa a olhar também o tempo a partir de uma perspectiva desdobrada. Que diabos é isso? A gente começa a olhar vidas paralelas, a gente começa a olhar várias linhas de tempo possíveis, a gente começa a olhar para várias experiências que tem o tempo como uma maneira diferenciada de olhar para aquela realidade. E aí eu gosto de trazer uma compreensão sobre o tempo que para mim fez muita diferença quando eu entendi dessa forma, que é o seguinte: a gente costuma achar que as coisas aconteceram no passado, né, que a gente tem aqui no presente, a gente está olhando para o passado e que a gente está de alguma forma projetando as coisas no futuro. Mas e se eu te dissesse que em alguns momentos, em alguns ciclos de vida seu, pensando, vamos primeiro pensar o seguinte, nem sempre, primeiro vamos pensar o seguinte, nós estamos de alguma forma planejando, uma parte de nós, pode não ser a parte de terceira dimensão, pode ser de sexta, mas tudo bem, tem uma parte de nós que está planejando a nossa encarnação, que planejou a nossa encarnação antes de vir. E às vezes a gente não está planejando só uma encarnação, às vezes a gente está planejando, digamos assim, um conjunto de encarnações. Vamos planejar o conjunto de encarnações na Terra? Vamos, viemos de um outro planeta, vamos planejar o nosso conjunto de encarnações na Terra. Quando eu planejo o meu conjunto de encarnações na Terra, considerando o que eu vou passar na Terra, considerando qual que as condições daquele planeta, considerando quais são, né, as encarnações que eu vou querer fazer ao longo do tempo, mais ou menos com as linhas de futuro possíveis que tem ali, tô dando nó na cabeça, a ideia é essa agora. Considerando tudo isso, eu faço um planejamento que tem a ver, muitas vezes, com momentos específicos na história, não apenas individual, mas coletiva, na história do planeta, aonde se requer que eu já tenha desenvolvido determinadas habilidades. Então, eu vou lá no meu passado para desenvolver, através do meu passado, algumas habilidades que vão ser importantes aqui no meu presente ou que vão ser importantes ali no meu futuro. Então, o tempo se torna mais uma das coisas com as quais a gente molda a nossa própria realidade, com as quais a gente molda o nosso próprio ser. É como se passasse a ser barro do nosso próprio ser também. Então, quando a gente começa a alcançar a ideia de que o tempo é uma das coisas que a gente usa para moldar o nosso próprio barro, a gente está começando a ir um pouquinho além. Bom, a intenção dessas lives é ser curtinha, então eu vou só fazer um fechamento para ela. Eu já percebi que essa de corpos energéticos vai ser difícil fazer em 15 minutos, mas vou buscar fazer em até 20, fica mais realista. Quando a gente está falando então de ativação dos nossos corpos energéticos, aqui a gente está, eu não vou nem falar para além de quinta dimensão no sentido de ativação. Mas quando a gente está falando dessa ativação dos nossos corpos energéticos, a gente, como média na humanidade hoje em dia, a gente tem 1% do nosso corpo de quinta dimensão ativado. 1. Quando a pessoa já tem várias lembranças de registros acásticos, lembranças de onde ela veio, tal, não sei o que, ela tem 2, 3% de corpo de quinta dimensão ativado.
Então, é um percentual ainda muito pequeno e que faz sentido ele ser pequeno, porque faz sentido no sentido dessa integração da nossa habilidade de olhar para o passado. Então, hoje eu queria trazer um pouco, né, de como é que é o funcionamento desse corpo de quarta dimensão, diretamente conectado com esse corpo de quinta dimensão, já que ele é quase que uma ferramenta de acesso através da qual a gente constrói uma habilidade, um eixo nosso, para acessar cada vez mais entendimento, essa luz no sentido de mais entendimento mesmo, de um conhecimento que está disponível na consciência com clareza. Então, mais consciência, mais luz e mais entendimento a respeito dos meus próprios processos, o que faz com que eu tenha cada vez mais autonomia de manipulação das coisas, entre elas do tempo. Então, o tempo passa a ser uma das coisas que a gente manipula conscientemente para conformar uma realidade específica, ok? Eu acho que hoje eu fui até um pouco demais, assim, porque essa é só a segunda live, como pode melhorar. E depois que acontece, caímos em nós. Estamos presos na quarta por conta do pensamento, o próprio funcionamento do cérebro. Sim. E a quarta dimensão funciona basicamente como pensamentos e emoções. Então, quando o Access, por exemplo, fala sobre a gente praticamente descartar pensamentos e emoções, é exatamente porque assim a gente não vai cair nesse formato de funcionamento que a quarta dimensão tem. Mas se a gente olhar que tudo vai ser uma contribuição, aprender a lidar com os pensamentos e emoções e aprender a criar o seu eixo e reconhecer esse eixo, apesar disso, também é um puta de um desenvolvimento de entendimento de si. São caminhos, né? São caminhos possíveis. Você pode optar por um caminho, né, de realmente cortar isso, digamos assim, na sua vida, o que é um desenvolvimento bem interessante também, porque exige um eixo ali para reconhecer quando você está entrando nesse padrão e então entender o que é esse padrão, o que é você, é bem legal. Mas nem sempre tão fácil assim. E percebo que tem muita gente que vai por caminhos diferentes. Enfim, a gente pode seguir um pouco. Eu vou perguntar amanhã qual que é a melhor forma da gente seguir, se a gente segue mais um pouquinho nessa coisa da quarta dimensão para entender um pouquinho melhor desses mecanismos, como a Temis trouxe aqui, ou se a gente já vai para outra informação. Mas, de novo, essas lives, a intenção delas era serem curtas, era a intenção de ser no máximo 20 minutos, porque eu vi que 15 não vai dar, já tá dando com 22. Para que seja fácil realmente da gente ver, rever, enfim, de passar adiante, das pessoas poderem ver. E essa é a segunda sequência de lives. Eu fiz uma sequência de lives de 7 lives antes para poder entender uma base de funcionamento nosso. E essa ideia é entender uma base de funcionamento de como funciona o nosso corpo energético, os nossos corpos energéticos. Se você gostou, indica, faz favor, vai, fala com o povo que é legal esse negócio aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, tá? Manda pro povo que você gosta. E eu vou estar fazendo todos os dias, então amanhã eu tô aqui de novo, mais ou menos nesse horário. Um beijo, gratidão por todo mundo que veio, gratidão imensa e vejo vocês em breve. Beijo! Ai, como